Nós, humanos, somos seres complexos e a nossa comunicação também carrega e retroalimenta essa complexidade. Como nós já abordamos, inclusive, aqui no canal, há diversas questões paradoxais inerentes à comunicação humana. Neste vídeo de hoje, nós vamos abordar um fator específico, mas muito importante, que é o fator convicção. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos abordar mais uma complexidade inerente à comunicação interpessoal. Mais especificamente, hoje nós vamos investigar aqui em conjunto o fator convicção, né? Olha, seja através da autoobservação e seja também nos observando, é perceptível que muitos de nós tendemos a dar mais crédito, a respeitar mais, a considerar mais, a dar mais validade, né, para aquelas pessoas que se expressam com mais convicção através da fala, né? Nós, humanos, tendemos, claro, não são todos nós que comportamos dessa maneira, e nem sempre nós nos comportamos dessa maneira, mas nós tendemos a associar, ou muitas vezes, convicção com confiança, com certeza. Quando nós adquirimos um conhecimento, quando nós investigamos algo, ou quando nós experimentamos algo, é normal na nossa fala a gente carregar um certo grau de convicção. E é até importante, como a gente colocou aqui, né? Uma vez que isso dá credibilidade ao nosso dizer. Então, expressar-se com um certo grau de convicção é importante e é quase inerente, né, à nossa própria expressão. Qual é o ponto de atenção, né, e por que esse tema é tão intrincado e é complexo? Por muitas vezes, nós acabamos ou construindo a ideia de que nós temos uma certeza absoluta sobre determinado assunto, então a gente expressa de maneira muito fechada, né? De maneira muito convicta, a tal ponto que o sistema de ideias fica fechado, né? Ele não se oxigena mais, né? E, por outro lado também, quando a gente está escutando, quando a pessoa transmite muita confiança, que a gente acaba associando às vezes pelo grau de convicção que essa pessoa está, né, se manifestando, neste momento, às vezes, a gente deixa de questionar essa fala muito convicta. Por quê? Porque a gente sentiu confiança, porque a pessoa se expressou de modo muito convicto, né? E por muitas vezes também a gente sentiu até segurança na fala, né? A gente associa confiança com segurança, né? E convicção com segurança também. Olha como é importante a gente ter atenção. Dizer algo de maneira muito convicta não significa que nós, ou aquela pessoa, né, que está dizendo algo, de fato investigou algo com profundidade. E também não significa que essa pessoa não possa estar mal intencionada, querendo inclusive, ou nós, né, podemos estar mal intencionados, querendo inclusive manipular as pessoas, né, manipular o outro, ou exercer um controle sobre a outra pessoa. Desenvolver a escuta sensível neste sentido é fundamental. Uma escuta que é parte componente do próprio exercício do pensamento crítico. A escuta que nos permite entender os pressupostos, o que está por trás da fala da pessoa, e outra, que nos auxilia a investigar em conjunto, né? Para tentar entender o que está norteando aquela fala, que carrega um grau de convicção, né? Como a gente colocou. Todas as nossas falas, ou boa parte delas, tem um certo grau de convicção.
né? Mas a gente precisa então entender que estar convicto de algo não significa estar certo. E não significa também que é confiável. Então tem sim um paradoxo na comunicação. Por isso ela é tão complexa. É a gente entender que a pessoa, quando está dizendo algo, por muitas vezes isso significa que é a forma como ela traduz a experiência ou conhecimento que ela adquiriu. E nesse sentido, um certo grau de convicção é parte daquele dizer. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente exercer esse pensamento crítico, esse exercício da dúvida. Manter a chama acesa da dúvida, né? Pesquisando, investigando em conjunto. Nós podemos nos auxiliar mutuamente a ampliar o conhecimento a partir dessa postura mais aberta, séria, respeitosa, claro. Questionar não no sentido de ataque à pessoa ou de desconstrução da pessoa ali, né, de diminuição da pessoa. Não. Mas é um questionamento que carrega por trás o interesse de investigação, de entendimento mútuo, de compreensão do conhecimento, de compreensão da experiência, que é a experiência de ser humano. Exercer o pensamento crítico, né, inclusive sensibilizando a escuta, é fundamental. Quando a gente olha historicamente, quantos líderes dominaram massas, manipularam massas, porque eles tinham magnetismo na fala e conseguiam exercer controle, domínio através da expressão, né? Nós nos autodestruímos por diversas vezes ao longo da nossa história, porque a gente foi incapaz de exercer esse pensamento crítico. Não é porque alguém diz algo com extrema convicção que essa pessoa é confiável e está certa. Questionemos. Isso é fundamental, isso é vital. Nos tempos atuais, na internet, quantas pessoas estão se manifestando com graus absolutos de convicção? Talvez não seja à toa que essas pessoas tenham tantos seguidores. Por que será? Será que nós humanos não estamos atrofiando a nossa capacidade de exercer esse pensamento crítico, de investigar? Será que nós não estamos tão cansados, né? E estamos abrindo mão de algo que é vital, que é o aprender com a vida, o aprender com as experiências, o aprender com as investigações, né? Nós estamos abrindo mão disso e estamos escolhendo certas pessoas que às vezes a gente nem sabe de onde vem para dizer o que nós temos que fazer e como nós temos que fazer. Ao invés de nós participarmos deste processo, entendendo que a nossa participação é importante também, é fundamental. Todos nós temos algo a contribuir. Quando a gente olha hoje as IAs, os algoritmos, eles são construídos para reter a nossa atenção, para que a gente permaneça o maior tempo possível interagindo com eles, né? Porque isso depois é convertido, claro, em monetizações, né? Se não é ainda, será. Então, a gente precisa, inclusive, exercer esse pensamento crítico em relação à nossa relação com as máquinas, né? Com as respostas que a gente obtém das máquinas. Estar atento a isso, né? Questionar, entendendo que porque é uma máquina, isso não significa que ela não possa se equivocar. Porque os algoritmos que estão por trás ali foram construídos também por seres humanos, né? Foram manipulados por seres humanos. Então a gente precisa
a meu ver, exercer essa escuta mais sensível, que é componente nuclear do exercício do pensamento crítico, né? Como a gente já colocou aqui no canal, essa escuta, que é parte do próprio processo de construção da sabedoria. Essa escuta, que é também inteligência. Investigarmos em conjunto a complexidade da comunicação, que é inerente à própria complexidade do ser humano, é algo fundamental, a meu ver. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta desses temas que nós abordamos aqui no canal, por favor, compartilhe com os amigos, acessem os outros vídeos também, né? E deem um like se gostaram, né? Se inscrevam no canal, porque isso, claro, ajuda bastante a gente aqui, né, a divulgar o conteúdo. Então fica aí, né, esse pedido, né, e também esse convite a todos vocês. Por hora eu vou encerrar esse vídeo aqui. Muito obrigado àqueles que assistiram até o final e um até breve.